Olá, seja muito bem-vindo ao curso de Roteiros para Quadrinhos. Meu nome é Jean Danton, eu sou roteirista de quadrinhos desde 1989. Eu já fiz vários trabalhos na área, já trabalhei para quase todas as editoras nacionais e algumas internacionais também. Entre os meus trabalhos mais conhecidos estão a graphic novel MSP mais 50, que juntou 50 artistas brasileiros para homenagearem o Maurício de Souza. Outro trabalho bastante conhecido é a graphic novel Manticore, que ganhou diversos prêmios, incluindo o Ângelo Agostini de melhor roteirista de 1989, e a história em quadrinho A Família Titã, que era uma história em quadrinho de super-herói, feita em parceria com meu compadre Joey Bennett, e que foi a razão pela qual ele começou a trabalhar para os Estados Unidos. Okay? E a gente vai falar aqui sobre roteiro para quadrinhos. A primeira pergunta que me fazem é por que estudar roteiro para quadrinhos? Por que isso é importante? E geralmente o que eu respondo é o seguinte: olha, uma pessoa pode comprar um gibi a primeira vez pelo desenho. Ele compra aquele primeiro número, que acha o desenho lindo, maravilhoso, e ele vai se extasiar com o desenho. Isso acontece, normalmente é o mais comum. Mas ele só vai continuar comprando se o roteiro for bom. Então aquilo só vai virar uma coleção se ele gostar do roteiro. Então o roteiro é o que realmente prende a pessoa. O desenho é o que chama mais atenção, obviamente. A gente está falando de uma mídia que é visual, que é a história em quadrinho. Mas o que prende a atenção do leitor é o roteiro da história, né? Então, por isso é muito importante estudar roteiro, mesmo para quem não é roteirista. Para quem é desenhista também é muito importante que a pessoa entenda o que é isso, né? Como é que funciona. E quem é o roteirista de quadrinhos, né? O roteirista de quadrinhos, ele surge lá pela década de 30, final da década de 20, quando começa a se perceber que nem todo bom desenhista de quadrinhos era também um bom roteirista. Nem todo mundo que desenhava bem escrevia bem. Provavelmente o primeiro grande roteirista de quadrinhos vai ser o Lee Falk. O Lee Falk, ele cria o Mandrake, depois o Fantasma, que é o personagem mais famoso dele. Ele era tão importante que era ele o dono dos personagens, e não o desenhista que era o dono do personagem. E ele assinava, fazia questão de assinar as tiras. Ele vai ser o primeiro roteirista de quadrinhos que a gente conhece como roteirista mesmo, né? Mas aí a gente vai ter vários outros caras que são muito importantes. A gente tem, por exemplo, o Stan Lee, que é o cara que vai praticamente criar a Marvel junto com o Jack Kirby, que era um desenhista, e o Steve Ditko. E o Stan Lee, ele vai ser muito importante no roteiro de super-herói, porque ele vai dar camadas de significado que até então era alguma coisa muito simples, né? E você tem vários outros caras, o Osterheld, que é aqui do lado, na Argentina, um roteirista fenomenal. Você tem na Europa uma infinidade de roteiristas. Você tem atualmente o que é considerado o melhor roteirista de todos os tempos, que é o Alan Moore. Então a primeira dica que eu faço para vocês, a primeira lição, né? Quando você for ler uma história em quadrinho, procura verificar quem é que escreveu o roteiro. Pode ser o desenhista, né? Mas pode ser um roteirista também. Verifica quem é o roteirista. Você gostou daquela história? Qual é o nome do cara que escreveu essa história? Essa é uma dica legal. Você saber identificar primeiro quem é que está escrevendo o roteiro vai ser importante para depois você poder até usar um pouco disso, né? Olha, esse cara ele resolve muito bem isso, esse cara escreve muito bem diálogo, e você vai aprender com ele. Então a primeira dica que eu dou entenda, né? Identifique quem são os roteiristas, ok? E outra grande dica, antes da gente entrar no assunto mesmo, é ler tudo. Leia tudo que você puder. Eu conheço algumas pessoas que querem ser roteiristas de quadrinhos que só leem mangá, por exemplo. Você não vai ser um bom roteirista de quadrinhos. Eu tenho alguns amigos que são roteiristas da Turma da Mônica, e eu já visitei, né, quando eu participei do álbum em homenagem ao Maurício. E uma das coisas que me chamaram muita atenção lá no estúdio do Maurício é a biblioteca, que é uma biblioteca imensa, que tinha coisas de filosofia, tinha material de psicologia, de sociologia. Por quê? Porque tudo você pode utilizar numa história em quadrinho. Então, assim, eu não conheço um único grande roteirista de quadrinhos que não seja também um grande leitor. Não só de história em quadrinho, mas leitor de tudo. Tudo que você lê, você pode aproveitar em algum momento, ok?
Bem, aí vamos falar da história em si, né? Você vai começar a criar uma história, seja qualquer gênero que seja, tem alguns elementos que eles precisam ter. Se é super-herói, se é mangá, se sabe, o que for, né? Se for ficção científica, for humor, sempre você vai ter alguns elementos, entre eles o personagem e a ambientação. O que é a ambientação? É o ambiente onde vai acontecer essa história. Essa sua história é uma história de ficção científica que se passa num planeta extraterrestre? Ela é uma história que se passa no Antigo Egito? É uma história que se passa nos subúrbios, né, de São Paulo? Ou, por exemplo, na Baixada aqui de Macapá? Então, a ambientação, eu costumo dizer, olha, uma das primeiras coisas que você tem que pensar é qual é a ambientação, onde vai se passar essa tua história. Por quê? O local onde vai passar a história vai interferir na história. Algumas pessoas podem não perceber a importância do ambiente para uma história, mas eu vou dar um exemplo aí, Batman e Super-Homem. Vamos pegar dois exemplos clássicos, né? O Batman, ele vive em Gotham City, o Super-Homem vive em Metrópolis. Se você for ver, eles vivem em cidades completamente diferentes que refletem as personalidades dos personagens, né? O Gotham City é uma cidade suja, violenta, é uma cidade pesada. E o Metrópolis é uma cidade linda, né? É uma cidade de luz, é uma cidade que tudo brilha. Isso vai refletir também nos personagens, né? Não é à toa que o Batman é um personagem tão violento, que ele é um personagem tão dark, tão pesado, porque ele vive num ambiente assim. E não é à toa que o Super-Homem tem aquele ar tão positivo, porque ele vive em Metrópolis, né? Metrópolis é uma cidade linda, né? Sempre mostrada como uma cidade linda. Então, o ambiente em que vai se passar a história vai ser muito importante para você. As dicas que eu dou. Primeiro, se for um ambiente próximo de você, que você possa visitar, vai lá, conhece, né? Vê como é que é, a dinâmica do local, como é que é a própria questão mesmo geográfica, a questão de clima, etc. Se você não puder visitar, vá, pesquise em livros, revistas, o que quer que seja. E se for, vamos imaginar, por exemplo, que não, é um planeta, né, distante e tal. Aí você vai ter trabalho de bolar tudo isso, ok? Tá, aí nós temos a ambientação. Aí, o próximo passo é criar os personagens, né? Lembrando que, às vezes, você cria o personagem antes, às vezes a ambientação antes. Esses dois elementos eles estão muito ligados. O personagem, existem algumas categorias de personagem, por exemplo, com relação à importância dele na história, né? Eu costumo definir eles como protagonista, antagonista, os personagens secundários ou de apoio e os bucha de canhão, né? O que seriam os personagens protagonistas? É aquele personagem que eu vou ler a história olhando a história do ponto de vista dele. Ele é o personagem que eu vou acompanhar e que eu vou me identificar com esse personagem, né? Por exemplo, na história do Super-Homem, quem é o protagonista? É o próprio Super-Homem, ok? Mas normalmente você tem também um antagonista, você tem alguém que vai criar conflito. O conflito é essencial numa história em quadrinho, né? Uma história sem conflito é uma história extremamente chata, é uma história que não faz muito sentido, né? Você imagina, por exemplo, uma história que seja o seguinte: as pessoas estão, um grupo de amigos vai acampar, eles vão para a floresta, eles fazem uma fogueira, eles cantam, eles dançam, eles bebem, eles dormem e depois voltam para casa, né? É uma história muito chata. Por quê? Porque falta conflito. Conflito é a base da história, é o que faz com que a história seja interessante. O antagonista geralmente é quem vai gerar o conflito, né? Ele pode ser uma pessoa, por exemplo, imaginem que apareça alguém ali que seja um psicopata, que vai começar a matar esses amigos que estão ali acampando na floresta. O psicopata é o antagonista, né? O assassino. Mas pode ser também, o antagonista pode ser algo que não é humano, né? Pode ser um monstro, pode ser, sei lá, um cachorro que está com uma doença e tem um livro do Stephen King chamado Cujo, que é um cachorro, o antagonista, né? Ou pode ser também um fenômeno natural, né? Por exemplo, uma enchente, um terremoto, alguma coisa assim. Eles são, o antagonista é o que vai criar dificuldades para o protagonista, né? O protagonista, geralmente ele quer algo,
a gente chama, né, que ele está numa jornada para conseguir algo, e o antagonista é o quem vai criar as dificuldades nessa jornada, ok? No caso, por exemplo, do Super-Homem, o antagonista é muito claro, né? O antagonista, por exemplo, é o Lex Luthor, que é o vilão dele. Lembrando que aí é um exemplo básico, simples, né? Mas eu tenho também, nas histórias, os personagens secundários ou personagens de apoio. Eles são muito importantes, porque eu não posso ter uma história só com protagonistas. O protagonista em si, ele precisa de alguém com o qual ele vai conviver e com o qual ele vai, em algum momento, ter, né, às vezes até antagonismo em alguns casos, mas às vezes ele vai precisar de um apoio seja psicológico, ele precisa interagir com alguém, né? E aí entra os personagens de apoio, né? No caso, por exemplo, Lois Lane é um personagem de apoio, o pessoal do Planeta Diário todo ali são pessoas de apoio. Então são personagens que convivem com o protagonista, mas não são o protagonista, ok? E aí eu tenho também o personagem Bucha de Canhão. Isso é uma identificação minha, né? O Bucha de Canhão é aquele personagem que não é protagonista, não é antagonista, não é personagem secundário de apoio, mas ele é necessário na história em algum momento, né? Por exemplo, para que a história aconteça, o personagem precisa ser assaltado. Quem vai assaltar ele é um bucha de canhão. O bucha de canhão, ele geralmente ele tem uma função narrativa, né? Então, é o cara que chega para assaltar. A partir daquele assalto é que vai acontecer toda a história. Que aí a pessoa fica sem dinheiro, ele vai tentar conseguir alguma coisa. Vamos imaginar, por exemplo, que ele foi assaltado e levaram até a roupa dele. Então, essas dificuldades que ele vai ter nessa situação para chegar em casa sem roupa, sem dinheiro, etc., né? E a gente vai acompanhar o protagonista nessa jornada dele para tentar chegar em casa sem roupa e sem dinheiro. O Bucha de Canhão foi simplesmente aquele personagem que apareceu ali e fez aquilo, né? Ele geralmente ele não tem, às vezes ele não tem nem nome, ele é só o personagem que assaltou o protagonista, ok? E a gente tem também uma divisão que é com relação à profundidade dos personagens, né? Nesse sentido, eles podem ser unidimensionais, bidimensionais ou tridimensionais. Os personagens unidimensionais, logo no início da origem dos quadrinhos, todos os personagens eram unidimensionais. Nos super-heróis, por exemplo, sempre foram, né? Até hoje, em histórias infantis, os personagens são muito unidimensionais. Por exemplo, você pensa a Turma da Mônica. A Mônica é brava, né? O Cascão é quem não gosta de tomar banho, ele é sujemundo, né? A Magali é quem gosta de comer. Você vê que tem uma característica, eu posso identificar esse personagem por uma única frase. Essa é a característica dele. A Magali é quem gosta de comer. O Cascão é quem não gosta de tomar banho. Percebe? Ele tem uma única dimensão. Mas com o tempo, ficou muito claro que nem sempre funcionava para criança, mas não funcionava para outros públicos. Por exemplo, o público adolescente, o público adulto e tal. O Stan Lee foi um cara que revolucionou os super-heróis, porque ele fazia assim, ele tinha uma regra básica: todos os personagens da Marvel tinham que ser bidimensionais. Então ele criava uma segunda característica para esses personagens. Por exemplo, o Homem-Aranha, ele é um herói. Olha a dimensão dele, né? Unidimensional. Mas ele também é um nerd que apanha dos colegas, né? Que sofre bullying e tal. Essa é uma segunda dimensão desse personagem. Então ele já vira bidimensional. O Demolidor, por exemplo, ele é um homem sem medo. Essa é a característica, né? Inclusive ele é chamado Demolidor, o homem sem medo. Essa é a característica principal dele. Mas ele também, né? Ele é cego, percebe? Então já tinha uma segunda dimensão. O Homem de Ferro é um herói, né? Mas ele tinha um problema do coração. Então o Stan Lee sempre dizia que o personagem dele tinha que ter um pé de barro, que era algum defeito, alguma coisa que fazia com que ele se tornasse humano. Isso é a bidimensionalidade. E não é à toa que os personagens da Marvel de repente começaram a fazer muito sucesso com a juventude, com o público universitário, porque eram quadrinhos muito mais interessantes do que os quadrinhos unidimensionais que existiam antes, né? Fulano é bonzinho, fulano é isso, fulano é aquilo, etc. O da Marvel era muito difícil você dizer isso, porque ele sempre tinha uma segunda dimensão, ele era bidimensional. E o tridimensional é quando ele tem 3 ou mais dimensões, né?
O Frank Miller, ele vai revolucionar o Demolidor quando ele cria uma terceira dimensão para o Demolidor. Ó, o Stan Lee tinha dito, olha, ele é o homem sem medo, mas ele é cego. E aí o Frank Miller diz assim, ele é o homem sem medo, ele é cego, mas ele também odeia o pai. Porque ele queria ser um boxeador e o pai não deixa, força ele a estudar para virar um advogado. Então ele já cria uma terceira dimensão. E nessas terceiras dimensões ele vai ampliando, né? Então, por exemplo, o Demolidor é um herói, mas é apaixonado pela vilã, que é a Elektra. Então, assim, ele vai dando outras dimensões para o personagem, ok? Depende muito da situação, mas normalmente eu aconselho que se trabalhe com personagens tridimensionais, ok? Outro aspecto que você tem que levar em consideração quando você está fazendo a sua história em quadrinho, a verossimilhança. Verossimilhança significa parecer real, não significa que seja real, ok? Eu vou dar um exemplo para vocês para diferenciar o que é real e do que é parecer real, do que é verossimilhante e do que é real. Por exemplo, pense num astronauta. Feche os olhos e visualize um astronauta. Você vai pensar num astronauta, provavelmente de capacete, você vai pensar ele com uma roupa, né, de astronauta e tal. Você vai ter algumas características, né? Você vê um capacete com vidro e tal. Mas você pensou ele com touquinha? Provavelmente você não deve ter pensado ele com touquinha, né? Os astronautas usam touquinha, isso é real. Mas não é verossimilhante, por quê? Porque os astronautas, geralmente, quando eles aparecem em fotos, em vídeos, etc., eles tiram, eles têm uma touquinha, sabe, tipo aquelas toucas de banho, né? Eles tiram porque fica muito feio. Então, na cabeça das pessoas, um astronauta, elas não visualizam o astronauta como usando uma touquinha. Tanto que na maioria dos filmes de ficção científica, nas histórias em quadrinhos, os astronautas não usam touquinha, porque isso é verossimilhante, embora não seja real. Então, a história tem que ser verossimilhante, né? O leitor tem que acreditar. Por mais que você esteja falando a coisa mais absurda, por exemplo, fulano de tal voa, né? O super-homem voa, mas você tem que fazer ele acreditar. Como é que os autores do Super-Homem fizeram as pessoas acreditarem que o Super-Homem voava? Eles foram trabalhando a verossimilhança. A primeira história em quadrinho do Super-Homem, ele começa assim. Olha, imagina uma formiga. A formiga ela consegue carregar 10 vezes o seu peso. Imagina o gafanhoto consegue pular 10 vezes a sua altura. Por que um homem não conseguiria fazer isso se ele fosse alienígena? Aí, você percebe? Eles vão já. Aí, inicialmente, o super-homem só pulava. Quando as pessoas acostumaram com o super-homem pulando, eles começaram a fazer o super-homem voando. E assim foi. Eles foram acostumando o leitor com essas características, né? Então você tem que ter estratégias para parecer real. Você tem várias estratégias. Uma delas é, por exemplo, fazer alguém que está descobrindo aquilo, né? É o caso, por exemplo, do Homem-Aranha descobrindo seus poderes. Então, conforme ele descobre, o leitor descobre junto com ele e vai acreditando naquilo junto com ele. Outra opção também é você colocar alguém que não acredita. Não, você não está com poder nenhum, né? Mas a pessoa é muito chata, a pessoa é agressiva, é uma pessoa que você não gosta. E aí você vai acreditar junto com ele. Então, a verossimilhança, né, ela é um elemento importante. E o oposto da verossimilhança, é uma coisa que quebra a verossimilhança, é algo chamado Deus Ex Machina. Chamava Deus Ex Machina porque existia no teatro grego um Deus que descia através de uma máquina para salvar o personagem numa situação que ele não conseguia se salvar sozinho. Então ele estava ali numa situação que os exércitos estavam do lado, do outro lado, sei lá, tinha um leão, alguma coisa, ele não conseguia descer um Deus e dizer assim, eu estou salvando você, né? E aí a pessoa era salvo, o protagonista era salvo por esse Deus Ex Machina. O Aristóteles, na Grécia Antiga, o teatro, todo mundo adorava teatro, então todo mundo ia ver. E o Aristóteles foi um cara, um filósofo grego, importantíssimo, era um cara que ia assistir e dizia assim, por que eu gostei dessa peça, essa aqui ninguém gostou? Ele percebeu, por exemplo, que todo mundo que usava o Deus Ex Machina ninguém gostava, porque ficava artificial, quebrava com a verossimilhança da história. Então, por exemplo, vamos imaginar que o teu personagem, ele vai ser salvo por alguém. De repente alguém do nada aparece e salva o personagem. Isso não faz sentido. O leitor vai dizer, eu não acredito, isso aqui não faz sentido.
né? Percebe? Agora imagina, por exemplo, que o teu personagem está com alguns amigos e os amigos saem e dizem, não, a gente vai fazer uma viagem, mas a gente volta a qualquer momento. Aí eles voltam no momento que ele precisa. O leitor diz, ah não, mas eles, ó, eu vi eles antes e eles avisaram que ia voltar. Não é um Deus ex machina, né? Então, evite o Deus ex machina, evite essas soluções que são soluções que não fazem parte da trama, que não ajudam a verossimilhança. Todas as soluções, elas têm que fazer sentido dentro da trama e geralmente ter pistas daquilo, né? Os grandes filmes, as grandes histórias em quadrinhos, por exemplo, numa história policial, a boa história policial é aquela que você terminou de ler e diz, ah, o assassino é fulano, ah, peraí, aí, deixa eu reler, nossa, mas é mesmo, tinha todas as pistas aqui, eu que não consegui ver. Lembram do Sexto Sentido, do filme? Né? O tempo todo o filme está te falando que o psicólogo está morto, você é que não percebe. Aí quando você termina de assistir o filme, você diz, nossa, mas ele está morto, aí você volta para assistir e diz, nossa, mas ele... O filme começa com ele sendo morto. Né? E o tempo todo tem 1000 pistas de que ele está morto, tanto que ele só fala com o garoto e tal. Então, assim, essas pistas, elas dão para o leitor a percepção de que aquilo é real, né? De que aquilo faz parte de uma trama que está acontecendo mesmo. Outra preocupação importante aí, na hora de fazer roteiro, são chamados 3 atos. Né? Você tem que dividir o teu roteiro em 3 atos. O primeiro ato é a apresentação da ambientação e dos personagens. Você explica, olha, essa história vai acontecer com fulano e beltrano, cicrano, e essa história vai acontecer em tal e tal local. No final do primeiro ato, você tem um gancho que puxa a trama. O segundo ato é a trama se desenvolvendo, né? Algo que está acontecendo ali. Então, por exemplo, vamos pegar aquela história lá dos amigos que foram acampar na floresta, né? Imagina que o primeiro ato é eles chegando na floresta, então você conhecendo a floresta, conhecendo quem são os amigos e tal. O final do segundo ato é quando o primeiro deles é morto, por exemplo, e aí os outros ficam assustados e começam a tentar se livrar ali do assassino que está tentando matar eles. O segundo ato inteiro é a tentativa deles de se livrarem. O terceiro ato começa quando você começa a ter a resolução da trama, né? O terceiro ato é um ato de resolução. Eu costumo citar a Piada Mortal como exemplo dos 3 atos, que é uma história em quadrinho muito famosa. Ela começa o primeiro ato mostrando onde vai acontecer a história, que é no parque de diversões, o Coringa comprando o parque de diversões, mostrando quem é o Coringa. A trama começa em si, né, quando o Coringa invade lá o apartamento do Tenente Gordon e atira na filha dele e deixa ela paraplégica e tal, e sequestra o Gordon porque ele quer enlouquecer o Gordon. O segundo ato inteiro é o Batman tentando descobrir onde é que eles estão para tentar salvar o Gordon e o Coringa tentando enlouquecer o Gordon, né? O comissário Gordon, na verdade, né? O Tenente Gordon era antes. Mas, o segundo ato termina quando o Batman chega no local. Aí você começa a ter a resolução. A gente tem uma separação aí, que normalmente o primeiro ato ocupa 25% da trama, o segundo ato, que é o ato mais importante, ocupa 50% da trama, e o terceiro ato ocupa 25%. Alguns erros que eu vejo, por exemplo, em histórias em quadrinhos, é história em quadrinho com o primeiro ato muito longo, então a pessoa nunca vê a história começando, né? E ela vai e acaba abandonando porque o primeiro ato está longo demais. Lembrando que isso é apenas uma forma, né? Você pode ter, por exemplo, estratégias em que esses atos não estejam muito claros. São narrativas que fogem do linear. Linear é aquela história, começo, meio e fim. Porque o primeiro ato é o menos interessante. O que eu posso fazer, por exemplo? Eu posso começar a história através de um flash forward, que é uma cena do futuro, né? E aí eu vou mostrar o que vai acontecer lá na frente, depois eu volto para o passado para mostrar como é que chegou aquilo. Então, a gente vai ter aí tramas diferentes, né? Isso é legal, isso torna a trama às vezes muito interessante, né? De eu ter uma trama não linear. Eu tenho flashback, que é algo que aconteceu no passado, que está sendo mostrado agora. Eu tenho flash forward, que é algo que vai acontecer ainda, mas que já está sendo mostrado. Eu tenho narrativas paralelas é muito bom para criar o quê? Suspense. Suspense é um elemento essencial.
Porque o suspense é que vai fazer com que o leitor continue lendo. Nos seriados de TV, o suspense é um elemento essencial, né? Você continua assistindo o seriado porque você quer saber como é que vai continuar aquilo. O suspense é definido como não saber o que vai acontecer depois. Percebe? Então, a narrativa paralela, por exemplo, nos seriados de TV, especialmente aqueles seriados de ação, eu tenho 2, 3 narrativas paralelas, né? O 24 horas, por exemplo, então eu tenho 2 ou 3 ou 4 narrativas paralelas. Eu termino uma narrativa numa situação de suspense, eu começo outra. Eu termino aquela numa situação de suspense, começo outra. Aí eu termino ela numa situação de suspense. Aí eu vou resolver aquela primeira situação de suspense, mas terminando com uma outra situação de suspense. Isso cria um vício por parte do espectador ou do leitor, ok? Outro aspecto que tem que ser pensado na hora de escrever a história é qual é o tema da minha história, sobre o que eu estou escrevendo. Por exemplo, né, sobre o que é os X-Men. X-Men é uma história sobre preconceito, né? Preconceito racial, preconceito contra pessoas que são diferentes de você, né? O que é, por exemplo, o Capitão América? Capitão América é uma história sobre alguém que está na pior, é alguém que sofre bullying e tal, mas que dá a volta por cima. Então, assim, pensa sobre o que é essa história, né? Sobre o que eu estou escrevendo. O Alan Moore, ele costuma dizer que a primeira coisa que ele pensa quando ele vai fazer a história não é nem personagem, nem ambientação, nada. É sobre o que é a história, é sobre o tema da história. Ok? Outra dica aí já é uma dica que a gente já está entrando mais na parte prática mesmo. Estou escrevendo o roteiro, eu vou passar para um desenhista, né? É uma dica de convivência mesmo. Aliás, é o próprio Alan Moore que ele diz assim, o desenhista é um cavalo dançarino. O que o Moore conta? Que quando ele era criança, ele foi num circo e tinha uma apresentação de um cavalo dançarino. E esse cavalo, ele ficou encantado, porque tinha um cara que tocava um instrumento e o cavalo dançava de acordo com o instrumento. Ele disse assim, nossa, caramba, ele ensinou o cavalo a dançar. E o cara mudava, né, o ritmo da música, né, tocava um violino e tal, e o cavalo ia mais rápido ou mais lento e tal. Né? Aí um dia ele descobriu que na verdade era o oposto. O cara tinha ensinado o cavalo a dar uns pulinhos. E aí o violinista, ele alterava a música de acordo com o pulo do cavalo. Se o cavalo estava mais rápido, ele tocava mais rápido e tal. E ficava parecendo que era o cavalo que estava seguindo o violino, quando na verdade era o violino que estava seguindo o cavalo. Então, na verdade, é o roteirista que segue o desenhista. Pega, por exemplo, o Alan Moore. É muito interessante porque os desenhistas que trabalham com o Alan Moore em algum momento, o melhor trabalho deles foi o que eles fizeram com o Alan Moore. Por quê? Porque ele foi capaz de adaptar o roteiro de acordo com o desenhista. Né? Esse cara é muito bom para fazer cenário. O compadre Joey Bennett, que trabalhou comigo início de carreira, ele é ótimo de cenário, ele adora fazer cenários expressionistas. Eu cheguei a ler um dos roteiros que ele desenhou do Alan Moore, e o Alan Moore fala, olha, Joey, eu conheço o teu traço, eu sei que você é muito bom para fazer cenários expressionistas, você vai adorar essa história. Então, a grande dica é o seguinte, você tem um desenhista que vai trabalhar com você, o que ele gosta de desenhar? Ele gosta de desenhar robô? Faça uma história sobre robôs. Ele gosta de desenhar cenários futuristas? Faça cenários futuristas. Ele gosta de desenhar cavalos? Uma história de faroeste, né? Então, assim, faça algo que se adapte ao estilo do desenhista e que o desenhista possa se expressar aquilo que ele mais gosta de fazer, né? Ele gosta de desenhar pessoas? Então enche a história de pessoas, né? Não, esse cara não é muito bom de pessoas, ele adora desenhar animais, então faça uma história com animais. Essa é a grande dica na convivência com o desenhista. Adapte o seu roteiro para o desenhista. Aí a gente vai falar dos tipos de roteiro. Né? Existem 3 tipos de roteiro. O Marvel Way, o Full Script e o roteiro à prova de desenhista. O Marvel Way, ele foi criado pelo Stan Lee por uma razão prática. O Stan Lee, ele escrevia várias histórias da Marvel, né? Várias revistas, e ele editava as revistas também. Então ele não tinha tempo para parar e escrever um roteiro completo. O que ele fazia? Ele fazia uma sinopse, entregava para o desenhista desenvolvia aquela sinopse,
Depois ele pegava e colocava o texto em cima do que a gente chama de RAF, ou layout, né? Então aquilo era layoutado, entregue para ele e ele colocava o texto em cima. E existe o full script. O full script é o que a gente normalmente indica. Você escreve um roteiro, tipo página 1, quadro 1, fulano está andando por uma rua, etc, 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 né? Você vai detalhando ali tudo que tem que ser desenhado e você está detalhando tudo que tem que ter de diálogo, de textos, etc. O full script é todo detalhadinho, né? E o roteiro à prova de desenhista é um roteiro feito pelo Alan Moore. O Alan Moore é extremamente detalhista. Ele chegava a ponto de escrever 2 páginas para descrever um quadro, porque ele queria que aquilo saísse exatamente do jeito que ele queria. A pergunta que algumas pessoas me fazem: Jean, qual é o melhor roteiro? É o full script? É o Marvel Way? Isso vai depender muito de com quem você está trabalhando. Isso vai depender do desenhista, vai depender da editora, vai depender da história. Eu já trabalhei com Marvel Way, por exemplo, o Joey Bennett, ele gostava muito do Marvel Way, porque ele é um narrador muito bom, ele gosta muito de narrar, de ter a liberdade de narrar a história do jeito que ele quer visualmente. E aí eu vinha com o texto, né? O que para mim era um desafio tremendo, porque como ele narrava tudo muito bem, parecia que não tinha nada para escrever ali, porque ele já estava contando a história toda visualmente. Aí é que era o grande desafio, eu tinha que fazer alguma outra coisa. Aí eu tinha que trazer o texto, coisas que o desenho não estava mostrando. Então ele gostava, todas as nossas histórias foram Marvel Way. Eu já trabalhei com desenhistas, o Jean Okada, que fez comigo Explorador Desconhecido, ele fazia questão que fosse no full script, porque ele não queria ter o trabalho de imaginar a cena, então eu tinha que imaginar a cena para ele e descrever a cena detalhadamente para ele, como é que era, como é que deixava de ser e tal, então o roteiro tinha que ser full script. E eu já trabalhei também com o roteiro a prova de desenhista. Eu fiz um trabalho para uma editora inglesa, um personagem chamado Dender. Ele é um clássico dos quadrinhos ingleses, e lá na Inglaterra, por influência do Alan Moore, todos os roteiros são extremamente detalhados. Como o Alan Moore se tornou muito famoso lá na Inglaterra, virou grande roteirista inglês, então o roteiro tinha que ser muito detalhado. Então eu mandei algumas páginas do meu roteiro para ele, o editor pegou, refez todinho, detalhando ao extremo. Então, por exemplo, você não basta dizer fulano está andando na rua, você tem que dizer fulano está andando na rua num plano tal, num ângulo tal, o cenário é assim, eu tenho que detalhar absolutamente tudo. E aí então eu já fiz também o roteiro à prova de desenho, e aí eu refiz tudo de acordo com o modelo deles, né? E às vezes há alguns casos, por exemplo, boa parte dos meus trabalhos, a Manticore, por exemplo, foi feito com o Antônio Eder. O Antônio Eder é uma mistura de Marvel Way com full script. Como eu conhecia muito bem e conheço muito bem o Antônio, eu sei quando é que eu preciso detalhar, fazer um full script, detalhar o que ele tem que desenhar, e eu sei quando eu posso deixar. Então tinha, por exemplo, na Manticore, tinha páginas que eu detalhava ponto a ponto. Olha, quadro 1 acontece isso, quadro 2 acontece aquilo. E tinha página que eu só escrevia assim: Antônio, esse aqui é o diálogo, está acontecendo isso, você faz do jeito que você quiser. Porque eu já sabia que ele... o Antônio tinha essa característica, né, de às vezes querer o full script e às vezes querer o Marvel Way. Então vai depender muito de quem é a pessoa com a qual você está trabalhando. Outra questão também importantíssima, quando você faz uma história em quadrinho, é a elipse. O que significa elipse? Nem tudo numa história em quadrinho é mostrada. Então, imagine, por exemplo, uma situação, né? Olha essa imagem aqui, ó. O que eu tenho? Né? Tem um garoto ali que ele está, né, agoniado, né? Uma situação meio... E ele está na porta do banheiro, né? Agora eu vou mostrar essa outra imagem. Olha aqui. O que aconteceu aqui? Você provavelmente vai responder assim: ele fez xixi, né? Ele foi no banheiro e fez xixi. Não, ele não fez xixi. Vocês fizeram xixi, porque isso aconteceu na tua cabeça. Foi na sua cabeça que isso aconteceu, percebe? Essa é a grande magia dos quadrinhos. A tua imaginação,
ela vai acontecer entre um quadro e outro. Você nunca mostra tudo, você sempre deixa algo para ser preenchido pelo leitor. E os grandes roteiristas de quadrinhos são roteiristas que sabem trabalhar muito bem com isso que a gente chama de elipse, ou seja, esse salto, né, entre algo que está acontecendo agora e algo que vai acontecer depois, mas eu tenho algo que vai acontecer ali no meio, né? Então eu não preciso mostrar detalhadamente tudo que vai acontecendo. Eu vou pulando elementos e deixando por conta do leitor. E às vezes a elipse pode ser até um elemento de humor, né? Tem uma tirinha do Pelézinho que ela brinca exatamente com isso. O Pelé, quando ele fazia gol, ele chutava, fazia o gol e ele pulava fazendo um gesto assim, né? E ele faz o gol, ele pula, faz o gesto assim, né? E de repente quando ele volta ele está com um passarinho na mão. E aí o amigo dele pergunta: o que foi que aconteceu? Ele diz: não sei, né? Quando eu desci já estava assim. E não é mostrado toda a situação. Imagina que fosse mostrado, ele subindo, ele pegando o passarinho, ia perder toda a graça. O divertido aí é exatamente a elipse. Outra questão importante que você precisa saber: o valor de cada quadrinho numa página. Nem todos os quadrinhos são iguais. Você tem quadrinhos que são mais importantes e quadrinhos que são menos importantes numa página. E você indicar isso no roteiro é muito importante. Eu costumo colocar assim: quadro de impacto, por exemplo. Você tem duas pessoas conversando, né? Essas duas pessoas conversando, isso não tem impacto nenhum, isso não tem grande importância na trama. O importante é só a discussão deles. Mas de repente um deles dá um soco no outro. Aquele momento ali é o momento que vai ter um impacto maior para o leitor, então eu tenho que ter um quadro maior. Os grandes desenhistas de quadrinhos, eles sabem lidar com isso, né? Mas no roteiro, o ideal é que você indique: olha, esse quadro aqui é mais importante, dê destaque para esse quadro. Isso é tão importante que nos Estados Unidos eles criaram uma expressão chamada splash page. A splash page é uma página inteira de um quadro de destaque. Aquele quadro é tão importante para a história que ele vai ocupar uma página inteira, né? O quadrinho de super-heróis sempre tem splash page, porque um quadrinho precisa ser, né, de impacto. Então, o Jack Kirby era um cara que sabia trabalhar muito bem com essa questão do splash page. E aí o roteiro, eu vou colocar como exemplo para vocês o roteiro da Turma da Tribo. Se vocês forem ver lá no roteiro, a gente vai ter aqui a página, a gente vai ter o quadro. Essa parte que está em negrito aí é a parte que eu tenho a descrição da cena, né? Então, olha, plano geral da tribo, lembrando aquelas imagens de aberturas, de Asterix, o título, o crédito e tal. Depois eu tenho um texto, né? Texto, essa é a aldeia dos Kunani e tal. E aí eu vou detalhando aí tudo, né? Depois quadro 2, quadro 3, quadro 4, quadro 5 e assim vai. É texto, eu coloco texto. É diálogo, eu coloco o nome do personagem em 2 pontos, ok? Como vocês estão vendo aí na nossa imagem. E aí eu mostro para vocês como é que a gente ficaria. A gente teria aqui a página no lápis. Esse é o processo de produção de uma história em quadrinho. Começa lá com o roteiro, depois eu passo para o desenhista faz o lápis dessa história, e algumas vezes a gente até muda alguma coisa do diálogo ou do texto, porque não funciona muito bem, pode ser que o texto esteja muito grande, essa é uma grande dica: não faça textos longos, né? Então se percebe: nossa, está muito grande isso aqui, eu posso diminuir o texto, né? Depois ele faz a arte final e finalmente a página colorida, ok? Aí agora as dicas para fazer o texto e o diálogo. A dica número 1, a dica básica, a dica essencial na hora de escrever o texto da sua história em quadrinho é: nunca diga com o texto aquilo que já está sendo mostrado pelo desenho, ok? Essa é a regra básica. Você vai ter aí outras coisas que podem ajudar, mas essa é a regra básica. Se o desenho já está mostrando, você não pode escrever com o texto, né? Não faz sentido isso. Eu vou mostrar aqui para vocês uma imagem. Olha aí, né? O que tem de errado nessa imagem? Essa moça triste falando: eu estou triste. O Kid Espingarda dá um soco no vilão. O que tem de errado é que o texto está falando exatamente aquilo que o desenho está mostrando. O texto, essa não é a função do texto. A função do texto é falar algo que o desenho não mostra,
né? Seja o diálogo ou seja o texto, que a gente chama de legenda, que é aquele balão quadradinho, né? Tá, Jean, mas o que não é um diálogo, é uma parte de texto. O que eu posso escrever nesse texto, né? Eu posso escrever muitas coisas. Eu posso, por exemplo, falar de sensações, de sentimentos. Por exemplo, a sensação visuais eu consigo mostrar com desenho, mas a sensação, por exemplo, sonora, a sensação de olfato, de paladar, né? Por exemplo, alguém chega num determinado local e diz assim, esse local aqui tem um cheiro apodrecido, né? Eu posso até mostrar com desenho que aquele local está sujo e tal, mas eu não consigo passar o cheiro daquele local. Então, vá por essas dicas, sabe? O que o desenho não está mostrando? O desenho não consegue mostrar cheiro, o desenho não consegue mostrar a sensação de toque, né? De tato, olha, os 5 sentidos, né? A gente não é só visual, então usa também os outros sentidos. E às vezes sentimentos também, né? Quando o desenho não está mostrando um sentimento, eu posso usar o desenho para mostrar esse sentimento ou para trabalhar melhor esse sentimento. Outra opção que eu tenho também, essa é uma situação que eu usei numa história chamada Zulu, que era o seguinte, contar uma trama paralela. O desenho está contando uma história e o texto está contando uma outra história e no final essas duas histórias vão se juntar, né? Essa é uma forma. Essa história do Zulu é um cara que a história não é minha, uma pessoa me procurou, né? Disse, olha, eu tenho essa ideia aqui, me pagou para escrever o roteiro e tal, né? E a história era o seguinte, era um cara que matava a medusa, né? Só que a medusa ela transforma em pedra as pessoas. Então por que ele consegue matar a medusa? Porque ele era cego. Só que o leitor só vai descobrir isso quando eu terminar de contar a trama paralela, que é como é que ele ficou cego. Então no momento que ele mostra a cabeça da medusa, é que eu conto que no final daquela trama paralela ele tinha ficado cego, né? Outra coisa, pense visualmente a tua história. Lembra, quadrinho não é literatura. Então tem coisa que você não precisa escrever, tem coisa que precisa ser desenhada, né? Às vezes um quadro silencioso, ele fala mais do que páginas e mais páginas de texto. Esse é um exemplo, estou mostrando aqui para vocês, é um exemplo da Explorador Desconhecido com o desenho do John Okada. Esses personagens eles vão para uma dimensão paralela, eles encontram um planeta parecido com a Terra e eles estão ali discutindo se eles vão descer ou não vão. E aí o comandante diz assim, tá, né, podemos descer ou ir embora, e de repente ele olha para todo mundo e todo mundo com aquela cara de pidão, tipo, pô, vamos descer, né? E eles, tudo bem, vamos descer. Aquele único quadrinho mudo falou mais do que páginas e mais páginas e mais páginas de texto que eu poderia colocar. Então, pense nisso também, pense visualmente, né? E lembre-se o seguinte, o texto é uma camada a mais de significado. O Stan Lee era um mestre nisso, né? O Stan Lee ele fazia o seguinte, por exemplo, quando ele cria a história do Quarteto Fantástico, que vem o Galactus, não tinha o Surfista Prateado, né? Ele só coloca no roteiro dele, que era um roteiro Marvel Way, que vinha um cara que era um deus que vinha consumir a Terra, né? E o Jack Kirby, quando ele traz a história, ele diz assim, não, olha, eu olhei aqui, eu pensei, bem, eu acho que era bom ele ter um arauto, né, para avisar, olha, o Galactus está chegando e tal, que é um surfista prateado. O surfista prateado era só um arauto, era só alguém que chegava e dizia, Galactus está chegando, acabou, né, vocês vão morrer. E o Stan Lee, quando olha para aquilo, ele diz assim, não, mas esse cara não é simplesmente um arauto, ele é um filósofo, ele é alguém que está nessa situação, porque ele é de bom coração, ele está fazendo algo errado, mas ele é de bom coração, ele está sendo obrigado a ir. E ele cria uma camada de significado que não existia no Surfista Prateado. Então lembra disso, o quadrinho, o desenho tem uma camada de significado, o teu texto tem que ter mais uma camada de significado, ok? Essa questão de camada de significado é provavelmente a razão pela qual a minha história com o Benek e a família Titã é uma história muito conhecida, muito famosa, muito discutida, exatamente porque ela traz camadas de significados diferentes. A família Titã é uma história de 3 super-heróis e é a história de um deles se vingando dos outros 2, matando os outros 2, né? E aí ele está matando
mas o texto está justificando o que ele está fazendo. E é muito interessante. A Fábrica de Titã foi escrita muito rápido, porque o editor pediu para a gente, né? O editor disse assim, olha, vocês têm uma semana para fazer 30 páginas. Para quem conhece quadrinhos, 30 páginas, roteiro, desenho, arte final, letra, tudo em uma semana é quase impossível. Mas a gente conseguiu fazer. Só que a coisa foi tão na correria que a gente não parou para pensar. Eu e o Bené fomos discutindo a história e a gente foi. E ele já ia fazendo o RAF, eu já ia colocando o texto e ele já ia desenhando. A gente não parou para pensar nisso, né? E um dia eu estava num evento, numa convenção de quadrinhos, e uma pessoa chegou me pedindo autógrafos. E a pessoa disse assim, cara, o Tribuno é o maior vilão que tem dos quadrinhos nacionais. Eu falei, não, mas espera aí, ele é o herói, né? Aí eu fui conversar com o Bené, e o Bené disse assim, não, mas ele é o vilão, ele está matando todo mundo. Sim, mas ele também está se justificando. Aí eu fui descobrir que as pessoas gostavam, porque alguns achavam que ele era herói e alguns achavam que ele era vilão. É aquela coisa do duplo sentido, né? Então, ele é um vilão porque ele está fazendo coisas horríveis, ou ele é um herói porque ele tem motivações para estar fazendo isso, né? Essa é a grande dica, né? Procure com o teu texto dar uma camada de significado que o desenho não tem. E às vezes até pode ser uma camada de significado oposta, ok? E finalmente, a última dica é pense o texto como um todo. Eu tenho visto muito esse erro em roteiristas iniciantes, é pensar assim, ah, eu escrevi esse balão aqui, ah, agora eu vou escrever esse balão. Eu esqueço o outro e vou escrever esse aqui. Sabe, seja um diálogo ou seja um texto de legenda, eu tenho que pensar como um todo. Se o personagem aqui fala como Thor, né, cheio de voz, não sei o que, aqui ele também tem que estar falando assim. Se é um texto, o texto começa de uma maneira, ele tem que ir até o final pensar. E o leitor tem que olhar e dizer assim, não, o cara pensou isso como um todo. Tem uma história minha do Bené chamada Refrão Bolero, e a Refrão de Bolero, ela começa, é uma moça que vai para Belém, e lá em Belém ela é assaltada e ela perde tudo e de repente ela vai no hotel, descobre que já fizeram no check-out dela, ela não tem mais nada e ela fica perdida em Belém, né? E a primeira frase da história é assim, estou em Belém, Belém parece uma cidade de cartão postal, né? E aí vai mostrando as belezas, as maravilhas que são Belém e tal, os pontos turísticos e tal. Aí no final, essa garota, ela está num ponto turístico, que hoje em dia é ponto turístico, né? Mas na época era um local menos turístico, e ela está com a mão cortada e ela diz assim, né? Eu tinha dinheiro no banco, esse dinheiro desapareceu, eu tinha um cartão de crédito, eu tinha não sei o que, eu tinha isso, eu tinha aquilo, agora tudo que eu tenho é um corte na mão e uma cidade de cartão postal. Ou seja, a história termina com a mesma frase do início, só com um significado completamente diferente, aqui com um significado irônico, ok? Bem, gente, essas são as dicas para escrever um roteiro para quadrinhos, tá? É claro que existem várias outras dicas e aí as leituras são muito importantes, né? Tem um livro meu de apoio que eu estou disponibilizando em várias bibliotecas, que é o Roteiro nas Histórias em Quadrinhos. Espero que tenha ajudado e a grande dica agora é começar a fazer. Comecem a escrever suas próprias histórias.